eleições 2022. Uma parte do MDB se compromete com a candidatura do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Já o presidente nacional do partido, porém, afirma que Simone Tebet será lançada como a escolha oficial da legenda. A reportagem é de Carolina Abelim. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Lula se reuniram em São Paulo com representantes do MDB de 11 estados em busca de apoio do partido nas eleições. Entre os nomes presentes, Renan Calheiros e Eduardo Braga. Aliás, é justamente o senador Eduardo Braga quem fala em nome dos demais e anuncia a decisão tomada. Para dizer ao senhor e aos companheiros aqui presentes e aos companheiros da imprensa da nossa decisão, portanto, de caminhar com a candidatura Lula e Alckmin já no primeiro turno. Gleisi Hoffmann agradeceu o apoio e fez um afago à senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB ao Planalto. Essa unidade, essa união de forças que acreditam e lutam pela democracia é fundamental para enfrentarmos esse momento. E isso não traz demérito algum à candidatura colocada pelo MDB para disputar as eleições. Quero aqui colocar o meu respeito e consideração à senadora Simone. Após o encontro, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, usou as redes sociais para reiterar que o partido terá candidatura própria à presidência da República. Ele disse: "Conversei há pouco com alguns dirigentes do MDB que supostamente estariam com outro candidato a presidente. Eles me garantiram que vão apoiar Simone Tebet na convenção que vai homologá-la candidata. Decidimos por maioria, respeitando as minorias. Teremos apoio nos 27 estados." Em outra publicação, ainda ele disse que o MDB é um partido democrático, toma as decisões por maioria e respeita as minorias. Há meses, mesmo com diferenças regionais, há uma ampla maioria formada a favor da candidatura própria. Bem antes da escolha de Simone Tebet, algumas alas do MDB já defendiam o apoio a um outro candidato, principalmente por causa de recursos do fundo partidário para que esse dinheiro fosse para os candidatos a deputado. Agora, Roberto Mota, é saber se o MDB vai fechar a questão mesmo em Simone Tebet, já que estamos no período das convenções, o martelo precisa ser batido já, não é? É verdade. Não há dúvida que essa busca por alianças, por apoios, faz parte do jogo eleitoral, né? Do jogo democrático. Isso aí é normal. Agora, isso realmente, o apoio de uma parte do MDB ao candidato do PT, sem dúvida, enfraquece a candidatura de Simone Tebet, que não seria injusto dizer que é uma candidatura que já estava fraca. Como eu tenho dito aqui, fraca principalmente pela falta de uma proposta nova, pela falta de alguma novidade em termos de visão para o Brasil. A terceira via não conseguiu dizer ao que veio. Eu participava ontem de uma reunião com empresários aqui no Rio de Janeiro e alguns deles expressavam exatamente essa visão. Eles tinham a expectativa de que a chamada terceira via trouxesse alguma novidade para um cenário que é marcado pelo que muita gente chama de polarização, né? Que eu prefiro dizer que é, na verdade, um cenário onde as posições político-ideológicas estão claras. Mas muita gente chama isso de polarização e essas pessoas, algumas dessas pessoas, esperavam uma novidade da terceira via. E estão esperando até hoje, né? Porque a terceira via, na maior parte do tempo, só sabe dizer que não é nenhum candidato nem outro. Nós somos a terceira via, mas cadê a visão? Cadê a proposta nova? Ô Diogo, parte do MDB apoiar Lula desde já é falta de ética ou é partir logo para a prática, para a realidade? Simone Tebet representa a terceira via, qual deve ser o papel dela nessas eleições? Adriana, o MDB nunca foi exatamente conhecido pela coesão ideológica, pela coesão política. O próprio partido, quer dizer, lideranças como Baleia Rossi, já dizem que já era esperado, né, que conhecem esse posicionamento dessas lideranças de alguns estados e que não é algo que vá prejudicar a candidatura, a pré-candidatura de Simone Tebet e a confirmação do nome dela como candidata do partido. Existe uma tentativa por parte do campo de Lula
de matar as eleições no primeiro turno. Então existe aquele discurso, por exemplo, de que as pessoas que não votam em Bolsonaro deveriam fazer o voto útil já no primeiro turno, o que obviamente é uma forma de, digamos, destruir inclusive o sentido de ter uma eleição em dois turnos. Justamente o objetivo é permitir que haja uma variedade maior de opções de país no primeiro turno, que as pessoas possam votar naquele que elas realmente acreditam que seria o melhor presidente, e no segundo turno, então, fazer a opção pelo menos pior. Com relação a propostas, evidente que a partir da confirmação dos nomes, o início da campanha em si, a gente espera que todos os candidatos tragam, de fato, propostas reais para o país, aquilo que eles pretendem fazer. O PT divulgou um programa, um rascunho de programa, que é basicamente uma repetição de ideias de governos anteriores. A gente tem, do partido de Simone Tebet, ainda a expectativa do que ela venha a apresentar em termos de novidades. O governo Bolsonaro não tem apresentado novidades também, quer dizer, tem reafirmado posições já conhecidas dos últimos anos, e a gente tem no campo Ciro Gomes ali em terceiro nas pesquisas, que já apresentou propostas, pode-se gostar ou não delas, mas essas ideias já estão sendo colocadas e estão bem conhecidas.